voz de Deus a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos, amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar aqui desse assunto muito interessante. Desde já eu quero agradecer a todos os nossos amigos e irmãos que sempre acompanham o nosso canal, né? Nossos inscritos aí, aqueles que têm sempre compartilhado nossos vídeos, que têm sempre se inscrevido, convidado outras pessoas também para se inscrever. Nós agradecemos muito a sua participação, muito você está sempre aqui acompanhando nosso canal. E o nosso estudo de hoje é Ezequiel 34 e o fim dos pastores. Exatamente, nós vamos falar aqui um pouco da profecia de Ezequiel 34. Em Ezequiel 34 tem uma profecia muito interessante que nos chamou muita atenção e que ela tem se cumprido aí nos dias do Messias, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa profecia que estava apontando o fim aí dos pastores, né? Esses pastores mercenários aí que tem pegado aí vamos dizer, a lã das ovelhas, né? Então a gente vai falar um pouco desse assunto. Vamos para a intro do nosso estudo. Na introdução aqui temos o seguinte: vivemos em um mundo cheio de religiões e denominações religiosas, cada uma delas com os seus líderes teólogos, onde exercem seus cargos com o suposto intuito de apacentá-las para o reino dos céus. Este cargo hoje recebe o título de pastor. Título este adquirido não por um bom testemunho ou uma grande carreira missionária, mas simplesmente por indicação ou por anos de estudo em uma escola. Então esse título pastor, né, que hoje é um título de um cargo eclesiástico, ele tem se predominado por séculos, né? Aí desde a partida da reforma, né? Começou a partir da reforma. Antes da reforma a gente não vê esse cargo eclesiástico de pastor. A gente vê a Bíblia mencionar aí sobre os cargos eclesiásticos, pessoas que tomavam conta da igreja, os bispos, né, os diáconos e outros mais. Mas aí a partir da reforma surge então esse cargo eclesiástico por título pastor, né? E aqui nesse estudo nós vamos ver realmente quem são esses pastores e realmente quem é o verdadeiro pastor. Às vezes eles recebem esse cargo por alguma indicação ou por anos de estudos em escolas teológicas, né? Não é mais por carreira de testemunho, trabalho missionário, trabalho esforçado na obra do Senhor, como era na igreja primitiva. Para se ter um cargo de diácono, para se ter um cargo de bispo, era adquirido com trabalho missionário. Hoje não, é através de estudos teológicos, através de indicação. Então vamos falar um pouco dessa profecia. Aqui nós temos Ezequiel 34, 11 e 24, que diz o seguinte, verso 11: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscareis. Eu mesmo as apacentarei, as minhas ovelhas, e os farei repousar, diz o Senhor Deus. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por isso o Senhor Deus assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, ele servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Então nós temos aqui uma profecia no qual o eterno Deus, Yahvé, ele diz que seu servo Davi será o único pastor dessas ovelhas. Ele diz que agora é ele, a partir desse momento era ele que julgaria essas ovelhas, entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras, entre carneiros e bodes. Ele suscitaria um pastor que tomaria conta dessas ovelhas, porque essas ovelhas estão sendo maltratadas por esses pastores. Então essa profecia dita lá em Ezequiel 34, ela é para se cumprir nos nossos tempos, e não somente no nosso tempo, como se cumpriu no pé da letra no tempo do Messias. E nós vamos ver isso, nós vamos saber quem é esse servo de Davi, esse servo Davi. Nós vamos saber quem é esse único pastor, no qual Yahvé,
Ele diz que suscitaria esse pastor, que a partir desse momento, esse pastor é que apacentaria essas ovelhas. As suas ovelhas não seriam mais apacentadas por mercenários, por lobos, mas seria apacentada pelo único pastor, o seu servo Davi. O Pai enviará um único pastor. É uma promessa de Yahvé, é uma promessa do Pai, é uma promessa do nosso Deus único. Está lá em Ezequiel 34, 23. E suscitarei sobre elas um só pastor. Não é dois, não é três. É um só pastor. E ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará. E lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Ezequiel 37, 24. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Percebe-se aqui então, meu irmão, que o Pai, Yahvé, suscitaria um só pastor, e esse pastor é chamado de servo de Davi. Ele é que apacentará essas ovelhas. Vemos aqui interessante também que ele não seria somente o pastor, mas seria um rei sobre elas, sobre essas ovelhas. Que essas ovelhas terão um só pastor, não é dois, não é três, mas um só pastor, e esse pastor tem nome. Nós vamos ver quem é esse pastor, quem é esse servo Davi. E esse pastor leva as suas ovelhas à obediência, aos seus mandamentos. O que nós vemos hoje são pessoas intituladas pastores que levam as ovelhas a desobedecerem a Deus, quebrando os mandamentos de Deus, transgredindo os mandamentos de Deus. Para esses pastores, os mandamentos não são mais 10, agora são 9. O quarto mandamento não tem mais a sua validade. Ao contrário do verdadeiro pastor, onde levará as verdadeiras ovelhas, onde o verdadeiro pastor levará suas ovelhas a guardar os mandamentos, os 10 mandamentos, incluindo o quarto mandamento. Então esse pastor, ele está habilitado a levar suas ovelhas à obediência, porque ele não será somente o pastor, ele será também rei sobre essas ovelhas. Jesus é o servo Davi de Ezequiel 34. Apocalipse 22, 16 diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus está dizendo aqui que ele é a raiz da geração de Davi. 2 Timóteo 2,8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é o da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Então Timóteo está dizendo aqui que Jesus, ele é da descendência de Davi. E João 7,42, não diz as escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então o servo Davi, no qual se refere o Eterno, é nada mais e nada menos do que o Messias. Jesus, Yeshua, é o Messias. Ele é o único pastor. É ele que estava revelado na profecia de Ezequiel 34. O servo Davi da profecia de Ezequiel 34 é o Messias. É Jesus, que é da descendência de Davi, é da geração de Davi, é a última semente de Davi. É ele o último rei, é ele o último pastor e o único pastor. Deus vai acabar com os pastores. Está profetizado, meus irmãos. Por quê? Porque são mercenários, são lobos que só querem devorar as ovelhas, só quer comer a sua lã, só quer enriquecer, só quer ter riquezas. Eles não dão mais a sua vida pelas ovelhas, como faz o verdadeiro pastor. Está aqui em Ezequiel 34:10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não as apacentarão, mas a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Então nessa profecia, nós vemos que a profecia, ela tem algo simbólico e também algo literal. Então aqui o Eterno compara o pastor que cuida das ovelhas e nos compara com ovelhas. Então ele faz a comparação do líder que cuida do seu povo, do líder que cuida do povo de Deus. Ele compara o povo de Deus como ovelhas e compara o líder que toma conta como pastor. Mas aqui ele diz: olha, esses líderes não vão tomar conta mais do meu povo. Quem vai tomar conta do meu povo agora é o meu servo Davi.
é alguém da descendência de Davi, o último descendente, alguém dessa geração do meu servo Davi. E quem é esse servo? Jesus. Jesus é esse servo. Então essa profecia, ela se cumpriu. Aqui o Eterno diz que esses pastores, esses líderes, esses guias, não apacentariam mais o povo de Deus, mas que teria um só líder, um só pastor, um só mestre, que é Jesus. É por isso que o próprio Jesus disse: a ninguém vos chameis de mestre, porque somente ele é o mestre, e é o mestre de todos os mestres. Jesus é o único pastor do povo de Deus. Está aqui o cumprimento da profecia. Ezequiel 34 profetizou que o Eterno acabaria com esses pastores e que levantaria um único pastor. Por qual motivo? Porque os pastores estavam comendo das ovelhas a sua lã. As ovelhas estavam servindo de alimento. Eles não estavam mais cuidando delas. Eles não estavam mais dando sua vida por elas, mas estavam se alimentando delas. Então o Eterno profetizou através de Ezequiel: suscitarei o meu servo Davi, suscitarei entre elas um só pastor. E está aqui a profecia sendo cumprida. João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. 1 Pedro 2:25, porque erreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então Jesus é o bispo das nossas almas. Ele é o único bispo, ele é o único pastor. É ele que tomará conta do seu povo nos últimos dias e está tomando conta hoje. Ele é o único pastor, está profetizado. 1 Pedro 5:4 diz o seguinte: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, meus irmãos, vemos essa profecia. Se você prestar atenção, se você ler o Novo Testamento, você não vai ver que ninguém exercia na igreja de Deus um cargo por nome pastor. Nós vemos ali os diáconos, os bispos e outros líderes que ocupavam cargo eclesiástico. Mas esse cargo eclesiástico por título pastor não tem nas escrituras. Jesus usava essa função pastoral que era exercida ali por pessoas que cuidavam de ovelhas. Então Jesus tinha suas comparações com isso, porque havia que esses pastores passavam a noite ali no deserto, a noite no frio, cuidando dessas ovelhas. E ele se comparou a isso. Ele se comparou àqueles que cuidariam da igreja com isso. Olha, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas como um pastor cuida realmente das ovelhas. Então Jesus, em comparação, nos comparou com ovelhas e comparou aquele que tomaria conta do povo como um pastor. Não é que existia um cargo eclesiástico com esse título, não existia. A Bíblia não fala isso. Esse cargo eclesiástico só veio existir depois da reforma. E hoje o que se vê são mercenários, líderes se opondo acima das escrituras, acima do único pastor que é Jesus. Falsa tradução de Hebreus 13, 7 e 17. Então, para dar base nos seus cargos eclesiásticos, para dar força no seu poder religioso, eles usam de más traduções, falsas traduções. E essa falsa tradução está lá em Hebreus 13, 7 e 17. Na falsa tradução diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores. Mas a verdadeira tradução diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos dirigentes. Lembrai-vos de vossos guias. Algumas traduções usam a expressão guias. O outro texto diz o seguinte: obedecei os vossos pastores. Então, através desse texto, eles fazem com que os membros sejam submissos a eles. A tradução correta é obedecei os vossos dirigentes, obedecei os vossos guias. Então eles pegaram esse cargo eclesiástico, esse título, transformaram num cargo eclesiástico e colocaram as pessoas submissas a eles, tornando mais submissas do que o próprio Jesus. Às vezes eles se colocam no lugar do próprio Messias, com um poder incrível, onde controla a mente, controla a família dessas pessoas. Onde essas pessoas devem dar à sua mente o controle da sua vida unicamente ao único pastor que é o Messias, que é Jesus, e não a esses mercenários. Qual pastor que você conhece que dá a vida pelas ovelhas? Não existe.
O único pastor que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. Esses mercenários, esses só querem comer das gorduras, da lã das ovelhas. Eles não dão a sua vida pelas ovelhas. Pelo contrário, eles sugam as ovelhas para manter a sua vida em regalia. Muito andam em carros luxuosos, têm vidas luxuosas, onde o verdadeiro pastor não tinha onde inclinar sua cabeça, não tinha onde dormir. Então, meus irmãos, vemos aqui a profecia de Ezequiel 34, mostrando essa profecia de que esses pastores, esses que intitulam-se pastores, que não passam de mercenário, que o dia deles um dia ia chegar. E chegou Jesus, o nosso sumo pastor, nosso único pastor. Então esse ministério, a SD remanescente, não tem pastor humano, porque são mercenários. O nosso único pastor é Jesus. Nós somos ovelhas. Jesus diz: as minhas ovelhas conhecerão a minha voz. Então, se você é um pastor, como é que você vai ouvir a voz do outro pastor? Se você é pastor, Jesus diz que as ovelhas é que vão ouvir a sua voz, e não os pastores. Então, se você se considera, meu irmão, um pastor, cuidado. Tome cuidado. Você pode não ouvir a voz do verdadeiro pastor, porque ele mesmo diz: as ovelhas é a que ouvirão. As ovelhas é que vão ouvir a sua voz. Então nós somos todos ovelhas. Jesus é o único pastor. Tudo, se formos observar, tudo que vem do eterno é único. O seu povo é único. A sua igreja é única. A sua lei é única. A sua igreja é única. O seu filho é único. O Deus é único. A verdade é única. Porque então teríamos que ter 2, 3 pastores. A fé é única. Porque então teríamos que ter outro pastor. Então nosso pastor também é único. E Jesus é o único pastor. Então espero que os irmãos tenham entendido o estudo. Desde já agradecemos todos vocês que sempre compartilham nossos vídeos, compartilham nosso estudo. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.